Olá, sejam muito bem-vindos no meu canal e hoje vamos falar de um assunto muito sério. Vamos falar sobre os aspectos psicológicos da cirurgia de troca de válvula. Vamos lá para o vídeo? Em 2021, eu gravei 2 vídeos falando sobre a minha cirurgia cardíaca de troca de válvula. Muitos dos inscritos vêm por esses vídeos que tiveram muitas visualizações. É bem angustiante quando você tem um problema cardíaco ou uma outra doença que você não consegue explicação. Às vezes os médicos eles não conseguem responder todas as perguntas que a gente leva para eles e às vezes naquela correria da consulta, às vezes é muito rápida, você não se sente à vontade de fazer todas as perguntas que você tem, aquelas dúvidas que ficam na sua cabeça. E isso pode gerar muitos problemas emocionais durante e após a cirurgia cardíaca. Eu vou compartilhar aqui com vocês quais foram as minhas questões psicológicas e como é importante você olhar para isso, que é um pouco negligenciada. Quando vai fazer cirurgia, o médico pensa em tudo, mas nem sempre você tem aquele suporte psicológico. Alguns hospitais maiores têm o atendimento psicológico para pacientes cardiopatas que fazem cirurgia cardíaca, mas não são todos que têm. E eu vou falar desde o começo de como eu descobri o problema da válvula cardíaca, quantas cirurgias eu fiz e tudo que eu passei nelas. Bom, em 2006 eu descobri que eu tinha problema na válvula aórtica. Para quem não sabe, nós temos 4 válvulas principais no nosso coração. A aórtica, que era que eu tinha problema, a mitral, a pulmonar e a tricúspide. Se uma dessas válvulas não funcionar adequadamente, você necessita de um tratamento, às vezes até cirúrgico. No meu caso, precisou, porque a válvula estava com um refluxo importante, ou seja, o sangue, ao invés de ir para o corpo, ele voltava para o coração. E isso, a longo prazo, poderia sobrecarregar o coração, causando uma insuficiência cardíaca, que é quando o médico fala que o coração está grande. Ele fica insuficiente e você começa a ter vários sintomas, falta de ar, cansaço, inchaço, hipertensão pulmonar e vários outros sintomas. Então, em 2006, eu descobri o problema cardíaco, né? O problema na válvula. O que aconteceu? Quais os sintomas que eu tinha? Eu trabalhava numa rede de supermercado na época e eu era recepcionista, então eu não estava fazendo nenhum esforço. Eu sentia o meu coração batendo aqui na garganta. Era algo estranho. Eu sentia algo que subia e descia. E aí eu pensei, talvez eu tenha algum problema no coração, eu nunca fiz exame, eu vou procurar um cardiologista. Eu perguntei na época para uma moça mais velha que trabalhava no supermercado comigo, e eu perguntei assim, qual que é o cardiologista mais velho da nossa cidade, o que tem mais experiência? Porque na época eu acreditava que as pessoas mais velhas, os médicos mais antigos, tinham mais experiência, o que é uma ilusão. Ao longo da minha vida, isso mostrou que é uma crença, que isso não necessariamente acontece. Às vezes um médico jovem, mais atualizado, tem mais informações do que um médico mais velho. Não descartando as pessoas mais velhas, longe disso, a experiência conta muito, mas a atualização também. Aí eu procurei um cardiologista aqui da minha cidade. Na hora que ele colocou o estetoscópio aqui no meu coração, né, a ausculta, ele falou pra mim, você tem um sopro. Eu fiquei muito assustada. Eu era muito simples, eu tinha 24 anos e eu não sabia nada da área da saúde. Eu não trabalhava com isso como agora eu trabalho e eu não era formada ainda na área da saúde, então não tinha nenhum conhecimento. Eu só sabia de algumas pessoas que tinham operado do coração por causa de sopro e era uma cirurgia muito grave, na minha opinião, na minha concepção naquele momento. Então, ele me encaminhou para fazer um ecocardiograma
para poder definir, né, se tinha realmente um sopro, um problema de válvula. Eu fiz também um raio-x de tórax e um eletrocardiograma. No ecocardiograma, a médica que fez o eco é muito minha amiga, muito fofa, agora, né, na época eu não a conhecia, e ela disse: você tem um problema grave na válvula aórtica e você tem que operar. Só que aqui na nossa cidade não tem cirurgião cardíaco. Você tem que procurar fora da nossa cidade, de preferência em Ribeirão Preto. Aí eu fiquei muito nervosa, muito desesperada. É diferente, sabe? Quando você não tem nenhum conhecimento e essa bomba cai na sua cabeça. Você não sabe a quem recorrer, a quem perguntar. Em 2006, a gente não tinha tanto acesso na internet como hoje. Eu só tinha o notebook, o computador, acho, nem notebook eu tinha. E eu não tinha celular. Então, o acesso à informação era muito mais difícil. Eu não conhecia ninguém que tinha feito cirurgia cardíaca para eu perguntar. Então, eu fiquei muito abalada, muito. E eu só tinha a minha família para contar. Não tinha muitos amigos e os amigos não tinham conhecimento. Aí, eu entrei em contato com um convênio que eu tinha na época e pedi uma lista de cirurgiões cardíacos da cidade de Ribeirão Preto, que era onde o meu convênio atendia. Eles me deram a lista, eu procurei assim aleatoriamente, sem saber, eu não conhecia ninguém, marquei consulta e fui no consultório. O médico, chegando lá, ele disse que tinha muita experiência, que estava acostumado a fazer muita cirurgia, porque eu demonstrei um pouco de insegurança, um pouco de medo. Lógico, não sabia o que era isso. Ele me mostrou a válvula que seria colocada no meu coração, a válvula mecânica, me explicou que eu deveria, né, depois da cirurgia, fazer o uso do anticoagulante para o resto da minha vida. Então, cada vez que eu ia na consulta, ele pediu alguns exames a mais, inclusive um cateterismo. Agora, eu acho que não é tão comum pedir um cateterismo para fechar o diagnóstico de problema na válvula, mas naquela época ele solicitou um cateterismo. E eu vou falar tudo que eu sofri. Além do medo, da angústia, de ir numa cidade distante, eu não estava acostumada a viajar, eu ia acompanhada pelo meu pai, mas eu não queria envolver tanto os meus pais que já eram idosos, então eu não queria deixar eles preocupados, nervosos com essa situação. Eu queria resolver tudo sozinha, eu achava que eu dava conta. Aí marcaram o cateterismo para eu fazer no hospital particular, que é o que o convênio atendia, e o cateterismo foi feito pelo braço direito, por essa artéria aqui do braço. Então eu fui de ônibus, o ônibus da prefeitura, parei lá no consultório, no hospital particular, colocaram anestesia, né, no meu braço e fizeram. Na hora, a gente fica consciente, não sei se vocês aí que estão me assistindo já fez cateterismo ou conhece alguém que fez. Então não dorme, não adormece, fica acordado, mas não sente dor. Só que eu sentia a cânula entrar e ele forçava. Parece que minha artéria é um pouco fina e a cânula era mais grossa, não sei, fazia muita força para entrar e eu senti um pouco de desconforto. Não lembro se era dor, mas era um desconforto muito forte. E isso fez o meu coração acelerar muito. Ficou mais de 100 os batimentos cardíacos e eu fiquei muito, muito nervosa. Aí terminou o cateterismo, me encaminharam para uma salinha para aguardar, né, para esperar a anestesia passar tudo. Eu fiquei acho que 1 hora com o curativo aqui para não sangrar. Eu tava em jejum de algumas horas, recebi alimentação, tudo, e depois eu já saí do hospital. O hospital não me internou nada. Só que, esperando o ônibus, porque o ônibus da prefeitura ia bem cedinho, 5 horas da manhã, e só retornava por volta das 5 da tarde, porque pegava todos os pacientes em todos os hospitais da cidade de Ribeirão. Então eu fiquei aguardando no próprio hospital o ônibus me buscar e eu comecei a passar muito, muito mal. Eu comecei a vomitar, a sentir muito mal-estar, sensação de desmaio, parece que a pressão caiu. E eu achava que eu ia morrer, porque eu sentia muita dor no estômago e muito enjoo, muito. E muita dor de cabeça, minha cabeça parecia que ia explodir. Eu deitei no banco e fiquei quase morrendo. O meu pai ficou desesperado, ele me carregou até o hospital, dentro do hospital. E eu cheguei lá, falei pro enfermeiro que me atendeu que eu tava muito mal. E ele falou que não podia fazer muita coisa, porque o meu convênio não cobria. Não cobria medicação, não cobria uma ambulância pra me levar pra minha cidade. E até ele ligou pro convênio, falando que eu tava passando mal, se eles poderiam disponibilizar uma ambulância pra trazer eu pra minha cidade. A minha cidade fica mais ou menos 1 hora e 15, né, da cidade de Ribeirão. Eu moro em Matão. E o convênio falou que não cobria, o meu plano não cobria. E aí ele
fez eu deitar numa maca para descansar um pouco. Acho que não me deu de medicação, acho que eu tinha algum medicamento para dor de cabeça na minha bolsa. Eu acabei tomando e eu fiquei lá um tempo. E aí eu melhorei um pouco e o ônibus chegou, eu montei no ônibus, o motorista me olhou pálida daquele jeito, com olheira, passando super mal, com o curativo aqui no pulso. Ele falou que não ia me trazer pra Matão daquele jeito, que eu poderia morrer no ônibus. E aí eu disse, por favor, me leva, porque não tem o que fazer, o convênio não dá uma ambulância. E aí ele me trouxe. Então eu passei muito sufoco. Aí, em 2007, eu fiz a cirurgia de troca de válvula. Eu descobri em 2006, mais ou menos no mês de setembro. Então, demorou alguns meses para marcar a cirurgia. E deu muito problema, principalmente com o convênio. Quando chegou em dezembro, eu acho que foi no finalzinho de novembro, começo de dezembro, que o médico queria me operar. Só que o convênio disse que não ia cobrir a cirurgia, porque prótese não fazia parte do convênio, o convênio não cobria. A gente imagina que seja prótese estética, né, que os convênios não cubram, não uma prótese do coração que vai te trazer a vida. Tipo, se você não trocar, você vai morrer, você vai passar mal, você vai estragar o seu coração. Mas o convênio alegou que não iria pagar a válvula, só a internação. Aí eu entrei na justiça contra o convênio. O meu gerente, que trabalhava no supermercado comigo, me falou, porque eu não tinha noção do que eu ia fazer, eu fiquei muito desesperada. Aí ele disse assim, você pode processar o convênio, entrar com uma ação para ele cobrir, né, a troca de válvula. Como assim? Porque não tinha como, se eu entrasse pelo SUS, ia demorar talvez anos e anos para trocar. E o meu cirurgião falava que tinha que ser urgente. Então, eu tive muita pressão nessa época, porque o que acontecia naquela época, né, era mês de dezembro, então eu fui solicitar um advogado para poder entrar na justiça contra o convênio na OAB, só que eles estavam de férias, não tinha advogado. E aí eu pensei, e agora? Ele só voltaria na segunda semana de janeiro, demoraria muito tempo. E o meu cirurgião de Ribeirão Preto ficava ligando para minha mãe e falando o quanto era importante operar rápido, para não ter problema, porque era um caso muito urgente. E eu estava trabalhando nessa época, não me afastei, e eu passava muito mal de estresse, nervoso, de ficar com aquela coisa na cabeça, né? Muita pressão psicológica, muita. E aí eu não sabia o que fazer. Aí eu comentei com uma amiga que eu ia fazer a cirurgia, o convênio não cobria, aquela coisa toda. A minha amiga tem, né, uma irmã advogada e ela pegou o meu caso, de graça, não cobrou nada. Ela pegou o meu caso e ela me ajudou muito. Outra coisa também que eu lembrei agora é que eu não tinha noção de como seria essa cirurgia. O médico, ele só enfatizava a questão da válvula, do que iria colocar, ele até me mostrava. Era uma válvula pequena, parecia uma tampinha de refrigerante. E ele falava que ia ficar abrindo e fechando dentro de mim, mas não falava mais nada. Não falava que ia fazer barulho, não falava como seria a cirurgia, e eu não sabia, não tinha noção de que ia cortar o meu tórax. E aí, essa amiga, até meio assim, boca aberta, ela falou assim pra mim, você sabia que depois da cirurgia cardíaca, você não vai mais poder ir pra praia e usar um biquíni, porque você vai ficar com uma cicatriz enorme no peito? Eu fiquei muito chocada, porque eu era uma mocinha de 24 anos. Então, imaginar que meu corpo iria ficar marcado com uma cicatriz era um pouco cruel. Eu fiquei apavorada. E depois eu perguntei pro cirurgião, ele disse meio por cima como seria, mas eu não tinha muita noção. E outra coisa que ele me falou também na cirurgia não, antes da cirurgia, né, me explicando se eu tinha o sonho de ser mãe, se eu tinha planos para ter filhos. Eu disse que não, eu tinha 24 anos, né, nem tinha feito faculdade ainda. E aí ele disse assim, porque você não pode ter, se você fizer essa cirurgia, vai tomar anticoagulante e você não vai ter filho. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Ele disse a importância de tomar um anticoagulante todos os dias, não esquecer, e perguntou se eu era responsável, se eu conseguiria fazer isso. Eu disse que sim. E ele não me deu opção. Algumas pessoas às vezes comentam aqui nos meus vídeos anteriores sobre cirurgia de válvula, por que eu escolhi a válvula mecânica? Se tem, né, essa questão de usar o anticoagulante para sempre e o risco de usar o anticoagulante, o risco de sangramento, e fazer esse controle de TP mensalmente. Eu não tive opção, nenhum cirurgião, nenhuma das 3 cirurgias, porque eu fiz 3 cirurgias cardíacas, me deu essa opção, ou coloca biológica ou coloca mecânica. Você escolhe, não. Eles escolheram. Então, eu
voltando, né, eu processei o convênio, eu entrei com essa advogada, que é irmã de uma amiga minha que estudou comigo, e essa questão de dezembro, todo mundo de férias, esperando as festas de fim de ano, eu passei o pior Natal da minha vida em 2006. Eu nem comemorei nada, eu fiquei muito nervosa, eu comecei a passar mal no meu serviço, toda hora tinha que ir no cardiologista, e era muito estressante. E aí, dia 3 de janeiro de 2007, saiu o liminar, que o convênio seria obrigado a me pagar a válvula, né, a prótese mecânica. Só que, quando eu liguei no consultório do médico para agendar a cirurgia, o médico estava internado, com um problema na coluna, então eu tive que esperar mais alguns dias. Então, no dia 17 de janeiro de 2007, eu fiz a cirurgia de troca de válvula, enfrentando muitos problemas, muitas dificuldades. Eu até pensava assim, será que não é para ser? Será que Deus está desviando isso do meu caminho? Porque tá muito difícil, é o convênio que não cobre, é um médico que fica doente, será que não é para eu fazer essa cirurgia? Mas não tinha jeito, tinha que fazer, porque meu coração poderia ficar sobrecarregado, insuficiente, então quanto antes melhor. E também a médica que fez o ecocardiograma em mim, ela me explicava, você tem que fazer enquanto você é jovem, por quê? Quando as pessoas ficam mais velhas, às vezes acontece algumas comorbidades, diabetes, hipertensão, algumas coisas surgem, algumas doenças. Então fica mais difícil, aí o paciente se torna um paciente de risco. Então você faz enquanto você está bem. Não espere você ficar grave para fazer cirurgia com urgência. E ela estava muito certa. Aí eu fiz a cirurgia cardíaca num hospital particular. Eu vou contar alguma coisa curiosa que aconteceu que me marcou muito. Aqui eu tô desabafando, eu tô contando as coisas que me marcaram, os aspectos psicológicos que mexeram comigo. É bem difícil gravar esse vídeo porque eu lembro de coisas que eu já havia esquecido. Eu até meio que empurrei com a barriga pra gravar esse vídeo. Eu falava pra todo mundo que eu ia fazer o vídeo, mas acabava não fazendo, porque mexe um pouco comigo. Apesar de fazer muito tempo, faz 16 anos da primeira cirurgia, mas ainda quando eu lembro, me dá um sentimento de tristeza, sabe? De coisas que eu passei. Então, eu lembro que no dia da cirurgia, a enfermagem me deu um líquido, deixa eu lembrar como chama, é um líquido laranja, que usa para desinfetar o corpo, né, para não deixar você pegar infecção, bactéria. Eu vou lembrar o nome. Eu acho que é iodo, gente, é um líquido laranja, eu já usei nas 3 cirurgias. Só que o que acontece, eu fui fazer a cirurgia, né, eu já tinha o cabelo loiro, eu fiz chapinha, fiquei toda bonitinha, porque eu não queria ficar feia no hospital. Aquilo mexia comigo, cirurgia, ficar muito tempo internada, e se eu ficar feia, porque eu era uma mocinha, vaidosa, então eu ligava muito pra aparência. E aí eu perguntei pra enfermagem se passava só no corpo, né, durante o banho, aquele líquido, ou se também passava no cabelo. A enfermagem falou que sim, que deveria passar no cabelo. Aí eu perguntei de novo, mas passa no cabelo todo? Sim, passa no cabelo todo. Então eu tomei banho 2 vezes, acho que na noite anterior e no dia da cirurgia, com aquele líquido, e passei no cabelo. E meu cabelo ficou todo duro e laranja. Beleza, é tranquilo. Era pra não pegar infecção. Fiz a cirurgia, fui pra UTI, como é de praxe. Eu fui com catéter de O2, eu acredito. Não usei máscara a princípio. Aí eu acordei. Uma coisa bem interessante assim, a gente lembra dos apoios que acontecem. Ao mesmo tempo que parece que você tá sozinho, que você não tem ninguém, você tem pessoas assim que te ajudam. Deus coloca na sua vida pessoas que vão te ajudar. E isso aconteceu. Uma moça que trabalhava em Sertãozinho, que era a loja que eu trabalhava, né, o supermercado que eu trabalhava, tinha a sede em Sertãozinho. E lá ficava a parte administrativa, RH, marketing, etc. Essa moça trabalhava no marketing. E ela tinha válvula mecânica. E quando ela soube, através do meu gerente, que eu ia fazer cirurgia cardíaca, de troca de válvula, ela ligou para mim, alguns dias antes da cirurgia, explicou uma coisa muito importante que ninguém tinha me dito, nem o médico, que eu iria ouvir um tic-tac da válvula todo o tempo, principalmente no começo, e talvez isso me causaria uma estranheza, talvez dificultaria
eu pegar no sono, mas depois eu iria me acostumar. E realmente aconteceu. No hospital eu não percebi esse tic-tac, mas quando eu recebi alta, voltei para casa, fiquei no silêncio da noite, isso me incomodava. Esse tic-tac, principalmente em 2007, a válvula era mais antiga, então o tic-tac me incomodava. Hoje em dia não, que eu tenho uma válvula nova de 2018 para cá. Ela é bem sutil, eu quase nunca ouço, algumas pessoas ouvem, mas não me incomoda mais, eu acostumei. Essa moça foi muito principal na minha cirurgia, porque ela me deu muito apoio. Minha família são idosos, né, meus pais, e eu não tenho muito apoio dos outros familiares. Alguns apoiaram quando eu fiquei mais grave na UTI, mas a princípio da cirurgia eu nem envolvi muita gente para poupar, para não ficar fazendo muito drama. Eu não gosto disso, eu gosto de resolver as coisas. Só o que eu não posso, aí eu peço ajuda. E aí, quando eu acordei lá da cirurgia sozinha, na UTI, ela estava do meu lado. Ela conversou comigo, ela disse que ia ficar o tempo todo ali e reforçou essa questão do tic-tac que eu ia sentir. Eu fiquei nessa UTI cerca de 8 dias e eu não melhorava de jeito nenhum. A cada dia eu piorava mais. Eu sentia muita falta de ar e muita dor nas costas, porque eu tenho escoliose. Então, quando abriu, né, o tórax, para quem não sabe, o cirurgião, né, corta o osso e coloca um aparelho que deixa o peito aberto durante a cirurgia. Então, como eu tenho escoliose, isso causou muita dor, ficar muito tempo com o osso, né, aberto. É um machucado, é um corte, serra, né, o osso. É como se fosse uma fratura. Então, doía muito as minhas costas. Muito mais do que o corte. O corte eu não senti nenhuma dor. E naquela época, 2007, deram ponto. Foi feito ponto. Hoje em dia é colado. É bem mais avançado. Aí eu fiquei os 8 dias na UTI, eu recebi muitas bolsas de sangue, porque eu estava com hemorragia, minha pressão oscilava, eu tinha vários problemas, vários desequilíbrios, que eu não entendia, porque eu não era da área da saúde, eu nunca tinha ouvido falar daquelas coisas, era tudo termo técnico, e eu me sentia, sabe, como se eu estivesse num país onde falassem outro idioma que eu não entendia. Minha família foi me visitar no domingo, eu não lembro que dia da semana era, que eu fiz a cirurgia. No domingo, meus pais foram me visitar, minha prima e eu acho que a minha cunhada também. E eu falava do meu cabelo, mas eu não conseguia falar, porque eu tava com a máscara de alta concentração, com muita falta de ar. Porque me preocupava, o meu cabelo, ele estava há 8 dias todo embolado assim, com aquele líquido, né, que eu passei. Então, como que eu ia pentear esse cabelo depois? É uma coisa... Para alguns pode parecer fútil, mas para uma mocinha de 24 anos é muito importante. É a questão da imagem. E depois, no final, eu vou falar toda essa parte, porque além de ter passado por cirurgia, eu sou psicóloga. Então, eu posso falar alguma coisa a mais sobre os aspectos psicológicos. Eu vivi ele e eu estudei sobre isso. Eu fiz estágio no hospital durante 1 ano e eu vi alguns casos que a pessoa fica, assim, com um abalo emocional, e se não tiver um pouco de apoio, um pouco de ajuda, pode levar isso mais pra frente, pra vida dela. Então eu fiquei durante esses 8 dias na UTI, e uma coisa que me marcou muito foi que, como eu não melhorava e drenava o tórax, estava com pneumotórax, hemorragia, e eles falavam água no pulmão, etc., os médicos resolveram me mudar pro quarto, porque o convênio não cobria tantos dias na UTI. E aí foi o pior sofrimento da minha vida. As 2 técnicas de enfermagem que me levaram para o quarto, elas foram quase chorando, porque elas viam o quanto eu estava mal. Então, tiraram a máscara de alta concentração e colocaram o catéter de O2, que era muito pouco oxigênio para mim, já que eu estava com o pulmão bem afetado devido à cirurgia. Eu estava com pneumonia, pneumotórax e muitas outras coisas, e hemorragia. Aí me colocaram no quarto com uma pessoa idosa, uma senhora que não conversava, dormia o tempo todo, não sei, ela estava muito debilitada, e então eu não tinha a quem recorrer. A enfermagem ia muito pouco no quarto me ver, eu não lembro de ter ido à enfermagem, só foi a copeira levar a refeição, né, o almoço. E eu comecei a passar muito mal de falta de ar. E eu senti muito medo de morrer. E eu estava sozinha, eu não tinha
a quem recorrer, eu não tinha a quem chamar, eu não conseguia nem gritar, porque tanta falta de ar e tão debilitada que eu estava devido à cirurgia. Não sei vocês, se alguém tá me assistindo, se fez cirurgia cardíaca também, mas eu fico, quando eu faço cirurgia cardíaca, as 3, eu fico muito debilitada, porque eu fico muito fraca, eu não consigo mexer com os braços, eu não tenho força, e eu não consigo falar direito. Então não tinha como gritar, pedir ajuda, nada disso. Aí eu fui levada de manhã, acho que eram umas 9 horas da manhã, pro quarto. E como eu passei muito mal, jamais, eu não conseguia nem sentar, quanto mais comer. Então a copeira avisou a enfermagem que eu não estava bem. Bem de noitezinha, apareceu alguém da enfermagem pra checar alguma coisa. Eu não lembro se veio antes também, eu dormi, então eu não lembro disso. E aí eram umas 10 horas da noite. Eu lembro de a enfermagem tá correndo comigo na maca. E muito desesperada, as duas enfermeiras que estavam levando a maca para algum lugar, né, no corredor, e elas falavam para mim: você sabe o seu telefone? Tem algum outro número que a gente pode ligar? E aí eu não entendia o que tá acontecendo, estão me levando para onde? Como assim, o telefone da minha casa? Aí eu falava o meu telefone, elas diziam: a gente tá tentando ligar na sua casa e ninguém atende. Era 10 horas da noite, lógico que ninguém ia atender, meus pais estavam dormindo, e eles não acordaram para atender, eles ouviram o telefone, mas não foram atender o telefone. E aí eles corriam comigo nessa maca, me levaram para uma UTI, né, para uma outra UTI, não aquela que eu estava. E a equipe que me atendeu foi muito boazinha. Era uma enfermeira japonesa e um enfermeiro, um moço, eram técnicos, eu acredito, e me atenderam muito bem, me deram conforto, eram pessoas muito calmas, e eu tava com muita dor, mas parece que aliviou um pouco a dor. Essa ligação que a enfermagem fez para minha família era para avisar que eu tinha piorado e que eles estavam me levando para UTI. Eu não gosto de acusar ninguém, mas isso foi um erro. O erro do médico que me deu alta da UTI, sendo que eu não estava boa para ir para o quarto, porque o convênio não cobria. Eu poderia ter morrido. E eu sentia muito medo de morrer. Isso afetou até os meus pais. Por quê? A enfermagem ligou, ninguém atendeu. Eles ligaram para a polícia daqui da minha cidade e pediram para os policiais virem até a minha casa, avisar os meus pais que era para entrar em contato com eles. Aí meus pais acordaram 10h30 da noite, com os policiais aqui em frente de casa, no portão, batendo palma. Meus pais abriram a janela, né, da sala, e os policiais falaram assim: você tem uma filha internada no hospital de Ribeirão Preto? Meus pais: sim. Não falaram nada sobre o meu estado de saúde. Só falaram: a equipe de enfermagem entrou em contato conosco, dizendo para vocês ligarem para eles, para saber. Aí meus pais falaram: mas o que aconteceu com ela? Aconteceu alguma coisa? Os policiais disseram: a gente não sabe. Só essa informação passaram pra gente, pra vocês entrarem em contato. Gente, meus pais são muito simples. Meu pai tem 81 anos e minha mãe tem 73. E eles não sabem ligar pra fora da cidade. E eles, por mais que eu tenha deixado num papelzinho o telefone do hospital, eles não sabiam fazer a ligação. Então, eles ficaram a madrugada inteira tentando ligar para o hospital para saber informação, com aquela angústia. Eles tinham medo de que eu tivesse falecido e eles estavam tentando comunicá-los e eles não conseguiam ligar. Até que meu pai pegou o ônibus de manhãzinha, 6 horas da manhã, não lembro, para Ribeirão. Minha mãe ficou em casa porque ela estava com o braço engessado, que ela tinha machucado. E ele foi me ver na UTI para ver o que tinha acontecido. O guarda deixou ele entrar porque não era horário de visita. E aí ele ficou aliviado e ligou para minha mãe do orelhão para falar que não tinha acontecido nada tão grave, só eu tinha passado mal. Bom, aí nessa UTI eu fiquei, acredito que 1 dia ou 2 no máximo. O médico responsável pela UTI entrou em contato com o cirurgião cardíaco que tinha feito a minha cirurgia e passou o caso. Ele resolveu me abrir, fazer uma outra cirurgia, porque eu estava com hemorragia e eles não sabiam de onde estava saindo tanto sangue. Eu voltei para o centro cirúrgico, eu sentia muita dor nas costas. Eu lembro que eu ficava só de um lado. E detalhe, naquele hospital não tinha fisioterapeuta, não assim assíduo como é hoje em dia na cirurgia cardíaca, que é primordial para a reabilitação de um paciente que passa por cirurgia e tem problema pulmonar.
pneumonia ou problema respiratório. Isso é muito importante. O fisioterapeuta está junto com os profissionais da UTI para poder reabilitar esse paciente, para fortalecer esse pulmão, para ele voltar a respirar normal. Não tive atendimento fisioterapeuta até nesse dia. Eu lembro que a fisioterapia foi lá só para arrumar minha postura no leito, na cama, para eu não sentir tanta dor, mas não fez nenhum exercício respiratório, nada, em nenhum momento da internação. Eu fiquei, acho que 24 dias internada. E nada, não teve nem atendimento psicológico e nem atendimento de fisioterapeuta. Aí eu fui pro centro cirúrgico, fiz uma nova cirurgia e entrei em coma. Segundo o cirurgião, foi um coma induzido para eu me recuperar. Eu sei por alto algumas coisas que aconteceram. O cirurgião não... Era muito engraçado. Ele não dizia diretamente para mim as coisas. Apesar de eu ser adulta, 24 anos, mais de 18 anos, já era... Né, não era mais uma criança, mas ele conversava algumas coisas meio por cima com os meus pais, quando eles perguntavam. Só que meus pais, se eu não tinha conhecimento, muito menos eles, que são mais simples. Então, eles não sabem me explicar direito o que tinha acontecido. Meu pai perguntou para o cirurgião se havia sido quebrada alguma costela minha, por isso a hemorragia, e o cirurgião disse que sim. Só que quando eu perguntei, o cirurgião disse que era para esquecer disso, que era para eu focar em outra coisa, que tudo passou, não era para eu ficar pensando nisso. Ok, fiz a cirurgia, a segunda, entrei em coma, fiquei 6 dias na UTI em coma. Ele disse para os meus pais que eu tinha só 25% de chance de sobrevivência. Meus pais ficaram muito abalados. Eu recebi visita também de alguns colegas de trabalho, porque eles acreditaram que eu não ia sobreviver, porque eu estava muito mal. Minha mãe dizia que não reconhecia eu na cama. Eu estava muito inchada. Ela perguntava para a enfermagem, quem é a minha filha? E a enfermagem levava ela até o leito que eu estava. Eu acordei do coma no 6º dia. Segundo o cirurgião, ele começou a tirar a medicação e eu reagi. Ele disse para minha mãe que talvez eu não ia lembrar de algumas coisas, iria ter alguma falha de memória, mas eu lembrei perfeitamente. Eu lembro que meu pai perguntou a senha do banco, porque eu havia deixado a senha para ele pagar o meu curso de inglês, na época que não podia atrasar o boleto. E ele tinha perdido o papel, e ele me perguntou se eu lembrava da senha do banco. Eu passei para ele, ele anotou de novo no papel para ver que minha memória estava boa. Eu só não conseguia falar. Eu estava com um problema na fala. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de articular as palavras. Eu achava que eu não ia voltar a falar direito. E eu falava meio rouca, sabe? Às vezes eu esqueci se eu podia falar ou não. Era muito estranho, sabe, o processo que eu passei. Eu fiquei alguns dias nessa UTI e eu tive alteração na visão também, eu via tudo um pouco embaçado, eu não conseguia focar, era bem estranho. Quando eu voltei para casa, eu não conseguia nem assistir televisão para me distrair, eu não conseguia enxergar, não conseguia focar, sabe, uma visão embaçada, eu não conseguia ler. Então, eu tive algumas coisas que não foram explicadas o porquê que eu tive isso. Eu fui pro quarto, eu fiquei alguns dias no quarto, muito inchada. A minha mão parecia uma luva, sabe quando você enche de ar a luva ou de água, ela fica super inchada? Era a minha mão, eu estranhava. E o meu peito, do lado esquerdo, estava muito alto e eu tinha uma marca um hematoma bem roxo no tórax. Não sei porquê, talvez pelo uso do anticoagulante, talvez bateu em algum lugar, não sei o que aconteceu. Algumas coisas ficaram no ar, sabe, um mistério. Aí, eu voltei pra casa, depois de 24 dias de internação, né, tudo, contando os dias na UTI e tudo. E eu achava muito estranha a minha casa, não conseguia enxergar direito, muita falta de ar ainda. Eu tava tomando muitos medicamentos, antibiótico, tudo, diurético pra desinchar. E outro detalhe também que me afetou um pouco. Quando eu recebi alta, meu pai levou a minha roupa, né, pra me trazer. Só que a roupa não serviu, a calça nem entrava. Eu tive que voltar para casa com a camisola do hospital, porque eu não podia voltar sem roupa e minhas roupas não serviam. E quando eu cheguei em casa, minha mãe me deu a camisola dela, a roupa de baixo dela, porque as minhas não serviam. E eu fiquei um pouco assim, chocada, tipo, nossa, e agora? Muito maior do que eu sou, o que vai acontecer? O gerente do supermercado que eu trabalhava veio em casa e falou assim, parece que você teve um bebê, parece que você fez uma cesárea, olha, você tá bem
inchada. Só que assim, eu sentia uma felicidade, uma alegria de estar viva, sabe? De estar compartilhando os momentos com as pessoas que eu gostava, com os familiares, com os amigos. Então, algumas coisas não me abalavam, porque se eu olhasse no espelho, eu estava bem diferente do que eu era. Então, talvez pudesse me abalar se eu não tivesse esse pensamento quando eu saí. Era uma Lucilene diferente daquela que começou, né, esse processo de cirurgia, que foi toda vaidosa para o hospital, que fez chapinha, que ficou chocada quando colocou o líquido laranja no cabelo. Então, entrou no hospital uma Lucilene super apegada com a imagem e saiu uma totalmente desapegada. E eu pensava nas coisas básicas: respirar, me alimentar e tomar água. Eu sentia muita sede, e todo momento que eu fiquei na UTI, eu ficava imaginando água, refrigerante geladinho, suco, e eu não podia tomar, porque eu estava, segundo eles falam, com o pulmão encharcado, com líquido. Então eu tinha restrição de líquido. A enfermagem colocava algodão e colocava na minha boca, molhava os meus lábios. Eu não podia tomar água. E tudo que eu mais queria era beber água, porque eu tava com muita sede. Eu até perguntei pro cirurgião por quê que a cirurgia cardíaca causa tanta sede. Eu não lembro se ele me explicou e eu acabei esquecendo. Mas nessa cirurgia eu senti isso, e na última também. Eu sentia muita sede. E aí eu voltei pra casa, não respirava direito, demorei alguns dias pra voltar a respirar. E acho que em uma semana eu perdi todo aquele inchaço, todo aquele peso. E eu fiquei esquelética, muito magra. E aí aconteceu ao contrário. As minhas roupas também não serviam, porque estavam largas. Eu tive que pedir roupas para as outras pessoas me darem. Minha prima conseguiu roupas de uma adolescente que ela conhecia, e eu comprei algumas roupas novas. E eu fiquei muito seca, muito magra. Eu tô vendo que esse vídeo vai ficar um pouco longo, então nele eu só vou contar a primeira cirurgia. Não vai dar pra eu explicar sobre as outras. Eu vou gravar um outro vídeo explicando sobre a segunda e sobre a terceira cirurgia. Mas eu adianto pra vocês, a primeira me causou muito mais impacto. E falando agora como psicóloga, o paciente que faz qualquer tipo de cirurgia já é uma situação invasiva, diferente, porque o paciente primeiro não pode usar suas próprias roupas no hospital. Tem uma roupa específica, uma camisola, que às vezes expõe um pouco ele. Ele às vezes não pode usar celular na UTI, então ele já fica um pouco afastado dos seus familiares, do seu núcleo social. A cirurgia cardíaca, principalmente, causa uma cicatriz um pouco grande. Então, principalmente mulher, fica um pouco incomodada com a cicatriz. E eu adianto para vocês que não fica para sempre essa cicatriz feia. Ela vai clareando, ela vai fechando, ela vai ficando diferente. Ó. A minha cicatriz nem aparece. Deixa eu baixar o celular aqui. É bem sutil. A terceira eu acho que apareceu mais, porque eu fiz praticamente 4 cortes no tórax, então um em cima do outro. Então a cicatriz ficou um pouco mais feia do que uma pessoa que só faz uma cirurgia. A minha primeira cirurgia cicatrizou super bem e não parecia nada. E aí, quando eles fizeram a segunda cirurgia, dentro desse contexto que aconteceu a hemorragia e tal, ele abriu, né, o cirurgião, daqui de cima até o umbigo. Me abriu inteira para ver aonde estava a hemorragia. Então, quando eu olhava para aquela cicatriz com os pontos, eu senti um pouco de aflição. Eu tive que fazer meu próprio curativo, porque a minha mãe não tinha coragem. Eu fiz o curativo durante alguns dias, passava acho que iodo também, e depois eu voltei nele para tirar os pontos. Eu demorei algum tempo para me recuperar. Eu tive queda de cabelo pelo estresse, né, por todo esse processo. Eu não tive depressão, graças a Deus. Eu lembro que eu tinha muita alegria, muita vontade de viver. Eu encarei muito bem depois da cirurgia. Acho que a tristeza maior, o processo mais assim traumático foi durante a internação. Durante todo aquele processo de dor. Gente, é muito ruim você sentir dor. Mexe com a sua cabeça, mexe com o seu psicológico. Você sentir dor, você tá impossibilitado de fazer suas coisas, você depender de outra pessoa. Tem essa questão também. A pessoa que está acostumada com a sua independência, depender do outro para te dar um copo de água, para te dar banho, para te dar comida, é muito ruim, sabe? Te causa algum sentimento de impotência e você tem que ter um apoio. Por isso que eu sou super a favor para ter
psicólogos nos hospitais e principalmente psicólogos que deem esse apoio em pacientes que passam pela cirurgia cardíaca. Às vezes a gente vê que o hospital só tem um psicólogo e ele não dá conta de toda a demanda. Tem que ter psicólogo sim, talvez até especialista em cirurgia cardíaca. Eu quase fiz uma especialização em cirurgia cardíaca no Hospital do HC, lá de São Paulo. Porque eu acho muito interessante, eu gosto muito do coração. Depois de toda essa coisa que eu passei, eu comecei a estudar muito, ler muito sobre cirurgia cardíaca, troca de válvula, e eu vou contar nos outros vídeos como que, o que eu aprendi com tudo isso, qual que é todo esse processo de aprendizagem, de vivência. Eu acredito que essa cirurgia, essas 3, né, tenham me deixado mais forte, mais fortalecida. Hoje eu sou a pessoa que eu sou porque eu passei por isso. Eu tive muita coragem de fazer muitas coisas na minha vida porque eu sobrevivi à primeira cirurgia cardíaca e às outras também. Eu pensava assim, se eu sobrevivi a isso, que o médico só me dá 25% de chance de sobrevivência, eu posso fazer o que eu quiser. Claro, fazer coisas boas, né? Mas eu posso tudo, eu posso me formar em faculdade, eu posso trabalhar no emprego que eu quiser, eu posso evoluir como pessoa, porque eu enfrentei isso, e isso me fortaleceu. Ficou um pouco grande o vídeo, eu quero que vocês deixem aqui no comentário se vocês estão passando por isso, se vocês descobriram agora que tem problema na válvula do coração, se vocês têm medo da cirurgia, se vocês precisam de alguma informação a mais. Se vocês precisarem, deixa aqui no comentário, e é sempre bom realçar que vocês conversem com seus médicos, esclareçam suas dúvidas. Se vocês ficam nervosas na hora da consulta, o médico às vezes atende rápido, anota no papel a dúvida de vocês e pergunta para ele. Se vocês quiserem pesquisar antes, mas sempre pergunta pro cirurgião, porque é importante a resposta dele, porque às vezes na internet existem muitas coisas que podem não ser verdadeiras. Quem que vai confiar? Então, pergunte para alguém especialista, para alguém que esteja acostumado a fazer cirurgia. E se você tiver dúvida da cirurgia, do cirurgião, se vai ser um procedimento bom para você, consulte outro se você tiver outra oportunidade. Consulte mais de um profissional. Aí sim você tome a sua decisão. Eu sei que não é a nossa realidade, que às vezes conseguir um médico já é difícil. Imagina você escolher 2 ou 3 para passar em consulta. Mas se você tiver essa oportunidade, passe em mais de um profissional, peça mais de uma opinião. Espero ter ajudado com a minha experiência, com o meu depoimento. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque eu vou postar vários outros vídeos falando desde o começo, toda essa etapa, da segunda e da terceira cirurgia, as complicações que eu tive também nas outras cirurgias, como que foi difícil e a parte psicológica também das outras cirurgias. Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que esteja passando por esse problema, que tenha dúvida, ou até outra cirurgia. Às vezes quando a gente vai passar por alguma cirurgia, a gente quer um pouco de apoio, a gente quer se apegar a alguma pessoa que passou por isso e deu certo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!